Eu gostaria de falar hoje sobre a prisão que nos impede de falar de Jesus Cristo. Como você viu, nós estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos desde o início. E na semana passada nós vimos uma igreja apostólica de poder e de multidão. Os discípulos de Jesus estavam atraindo a Cristo mais pessoas que o próprio Jesus. Os discípulos de Jesus estavam testemunhando da ressurreição do nosso Senhor e Salvador de maneira maravilhosa, a ponto até da sombra de Pedro curar os enfermos. A Bíblia diz que pessoas da Judéia, perto ali de Jerusalém, vinham até Jerusalém para serem curadas por Pedro, para que fossem expulsos os demônios. E a Bíblia diz que muitos sinais, prodígios e maravilhas aconteciam entre os apóstolos, assim como aconteceu com o nosso mestre, com o nosso Senhor Jesus. Os seus discípulos, seus imitadores, estavam continuando o ministério de Jesus. Porque o que seria o ministério de Jesus sem os milagres? O que seria do ministério de Jesus sem as multidões? Então, como disseram discípulos de Jesus, e agora tinham a mesma coisa que Jesus tinha, o Espírito Santo, a plenitude do Espírito, na presença e no poder de Deus operando, eles estavam prosseguindo com aquilo que Jesus começou. E agora, a igreja já estava com números incontáveis, eles já não se contavam mais, já não diz mais em apóstolo quanto que eram, mas sabemos que era uma multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres. E aqueles que não se juntavam à igreja tinham grande admiração do povo. O povo que não cria que Jesus era o Messias, que era o Cristo, no entanto, admirava, tinha simpatia, porque eles viviam o amor, porque eles repartiam o que eles tinham, porque eles tinham temor do Senhor, porque eles perseveravam nas orações, porque eles perseveravam na comunhão, porque eles perseveravam nas refeições, porque eles estavam unidos e juntos, como nenhum povo já que passou nessa terra. E agora, meu irmão, minha irmã, depois dos apóstolos chegarem a um nível de popularidade, de fama, sem TV, sem rádio, sem Facebook, sem outdoor, mas só no boca a boca, e sem terem saído de Jerusalém, os líderes religiosos começam, mais uma vez, a se levantar contra esse movimento de falar sobre Jesus. E nessa noite, eu gostaria de falar com você sobre a prisão que nos impede de falar de Jesus. Nós vimos, e já falamos aqui, Pedro e João foram presos, mas agora os 12, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago Alfeu, Judas Tadeu, Matias, Simão, o Zelote, todos os 12 apóstolos foram presos. E eu gostaria de falar o que leva e o que age para que, meu irmão, minha irmã, não se fale sobre Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar era sobre aqueles que teoricamente deveriam representar e deveriam ter acreditado em Jesus. O povo de Jesus, mas o povo que era elite, que era aqueles que eram as autoridades religiosas, que Jesus veio para eles depois de tanto tempo, deles pedindo, buscando, tentando fazer tudo o que era correto, de acordo com a lei, para que viesse o Messias. A Bíblia diz que o sumo sacerdote e aqueles que eram do seu grupo, o grupo dos saduceus, o grupo da elite religiosa, que fazia parte do Sinédrio, que eram 70 anciãos ali que se reunia em Jerusalém, que era dos judeus, o grupo que respondia
pela parte religiosa, mas também pela parte civil, para julgar e tudo mais, eles se levantaram contra os apóstolos e o mandaram prender. Eles mesmos que tinham verificado que Pedro e João tinham curado aquele aleijado, e eles mesmos disseram: olha, todo o povo é testemunha que eles fizeram esse sinal, e nós não podemos negar. Eles estavam vendo sinais, mas eles não estavam crendo, porque havia algo no coração deles que eu e você nós não podemos ter, que nos impede de falar de Jesus. E a primeira coisa que nos impede a falar de Jesus é a religiosidade. Aqueles saduceus, aqueles líderes, eles tinham uma doutrina, um ensinamento que ia acima da palavra de Deus, e que faziam com que eles não crescem na ressurreição. Eles não acreditavam de nenhuma forma que alguém iria ressuscitar dos mortos. Então, quando os guardas que ficaram ali guardando o sepulcro de Jesus viram aquele anjo que apareceram 2 anjos e caíram como mortos, e aí então a pedra se rachou ao meio, e ali então as mulheres primeiro e depois Pedro e João viram que Jesus não estava mais lá. Eles falaram isso, deram esse testemunho para esses líderes religiosos, dizendo essa verdade. E aí então eles falaram: não, olha só, fica só entre nós vamos dar um dinheirinho por fora aqui para vocês, e vocês espalham que vocês estavam dormindo, e durante a noite vieram os discípulos de Jesus, roubaram o corpo. E a Bíblia diz em Mateus, porque Mateus foi escrito para os judeus, que essa história se parou entre os judeus. Não era os discípulos pregando sobre Jesus, que Jesus havia ressuscitado, eram aqueles guardas que viram e presenciaram anjos. E agora, sinal após sinal, aqueles religiosos que foram eles que planejaram a morte de Jesus, por causa da doutrina deles, do ensinamento que o próprio Jesus disse para eles: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não deixaram ele crer em Jesus, eles crerem em Jesus, e prenderam aqueles que estavam representando Jesus numa prisão. Prenderam aqueles que tinham de melhor de Jesus naquele momento, que eram os 12 apóstolos, numa prisão. E quando nós, pela doutrina humana, pelo pensamento humano, pela religião, deixamos que isso contamine o nosso coração, a gente se fecha para a palavra de Deus, a gente se fecha para o poder de Deus, a gente se fecha para aquilo que o Espírito Santo está tentando trabalhar no meu e no seu coração, no nosso coração, e a gente fica falando: não, 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 não. Porque a religiosidade nos impede de falar de Jesus. A religiosidade nos coloca as regrinhas, coloca algumas coisas, alguns conceitos que não estão na Bíblia, mas que nós colocamos até acima da Bíblia, e que nos impedem de falar de Jesus. Porque aqueles homens, meu irmão, minha irmã, se eles crescem, Jesus não só iria trazer o perdão dos pecados para eles, mas se eles tivessem crido, Jesus iria vir com grande glória, iria destruir o inimigo deles, que era Roma. E o reino de Israel iria reinar. Deus queria fazer tudo isso, mas Jesus, quando chegou em Jerusalém, falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei juntar vocês, como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. E ele chorou. Tudo por causa da religiosidade deles, porque Jesus dizia: olha, em vão vocês me adoram, vocês me adoram apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As regras de vocês não passam de tradição humana, mas o seu coração está longe. Vocês não sabem que eu quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Tudo porque aqueles homens deixaram a religiosidade entrar no coração deles. E quando nós deixamos a religiosidade entrar, a gente não fala mais de Jesus. A gente só tem coisa ruim para falar. A gente não consegue mais falar de nada. Mas, além disso, outra coisa impedia com que eles falassem de Jesus. No final do versículo 17 diz que eles ficaram cheios de inveja. É o pecado. Aqueles homens, assim como eles tiveram, e a Bíblia diz que eles tiveram inveja de Jesus, porque Jesus atraía as multidões ficavam com Jesus 3 dias, se não tinham o que comer, eles não estavam preocupados. Imagine eu e você ver o próprio Jesus Cristo em carne falando, você acha que a gente ia querer ir embora? A gente não ia querer ir embora, as multidões não iam embora, e todo mundo era curado, e além de tudo, o que Jesus fazia? Multiplicava os pães, alimentava toda a multidão, e eles queriam fazer de Jesus rei. Jesus teve que fugir para não virar rei, à força. Mas aqueles homens estavam com inveja de Jesus, porque era eles que eram a autoridade. E quando a gente deixa qualquer raiz do pecado entrar no nosso coração, a gente para de falar de Jesus. Por que a gente não fala de Jesus? Porque tem o pecado, e o pecado nos impede. Então, aqueles homens, eles estavam vendo, eles estavam presenciando, eles estavam lá no templo, porque eles eram os principais sacerdotes, e viram quando Jesus morrer, o véu rasgado de cima abaixo. O véu era o lugar que dividia o lugar santo para o lugar santíssimo, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Eles viram o véu se rasgando, mas eles não creram, porque o coração deles estava endurecido pela religião e pelo pecado. Eles queriam ser o centro das atenções, eles queriam que Deus agisse conforme eles queriam. E a gente tem que entender que Deus é soberano, que Deus é Senhor, e que Ele vai agir do jeito dEle, na hora dEle, como Ele quer, e não nos deve satisfação. E que os sonhos, os planos, os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos. E então, assim como eles tiveram inveja, o próprio Pilatos, a Bíblia nos mostra que sabiam que a liderança judaica tinha entregado Jesus para ser crucificado por inveja. O próprio Pilatos via. Eles continuaram com essa inveja, agora para com os apóstolos. Então eles colocaram os apóstolos numa prisão, para que não pudessem falar de Jesus, porque o pecado e a religiosidade nos impedem de falar de Jesus. Mas nessa noite, meu irmão, a palavra de Deus, ela não parou o texto aí. A palavra de Deus nos mostra, a partir do versículo 19, que aí Deus começa a agir. Não mostra que eles oraram, não mostra que eles pediram, mas mostra, meu irmão, presta atenção, que a graça de Deus, que é muito mais abundante que qualquer pecado e qualquer religiosidade, nos liberta da prisão, de não falar de Jesus, porque essa graça veio para libertar os 12 apóstolos da prisão. E diz o versículo 19: mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatam ao povo toda a mensagem dessa vida. Meu irmão, eles eram testemunhas, eles viram Jesus, eles tocaram Jesus, eles comeram com Jesus, eles viveram com Jesus, eles tinham as palavras de Jesus, eles estavam continuando o ministério de Jesus, de multidão e de poder. Mas os homens tinham colocado eles numa prisão, porque os homens, meu irmão, presta atenção, a religiosidade dos homens, o pecado dos homens, que vai nos afetar também, e que nos afeta também, faz com que a gente, e com aquilo que nós vivemos e experimentamos de Jesus, seja colocado numa prisão. Mas dessa noite, pela graça de Deus, não porque merecemos, mas porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e porque Ele nos ama, Ele nos liberta dessa prisão. E foi assim que Deus fez.
e enviou o anjo que libertou eles da prisão. Uma prisão muito bem guardada, numa prisão pública que tinha sentinelas, várias portas, e que eles ficavam presos também por correntes nos pés, nas mãos. No entanto, eles foram colocados para fora, e o anjo disse: continuem anunciando desta vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se eles não falassem de Jesus, quem iria falar? Se eles não falassem de Jesus, nós não teríamos os 4 evangelhos. Mateus, apóstolo. Marcos foi discípulo de Pedro. Dizem que Marcos foi escrito com o relato da memória de Pedro. Lucas andou junto com Paulo e foi com muitos outros minuciosamente para escrever sobre o evangelho de Lucas, que é o mais comprido. E João, apóstolo, que deitou a cabeça no peito de Jesus, o mais íntimo de Jesus, junto com Pedro. Nós não teríamos, se eles tivessem ficado presos. Mas a graça de Deus nos libertou e falou: continue anunciando desta vida. Porque, meu irmão, a graça de Deus, o Senhor, nos providencia a libertação para falarmos de Jesus. Você é livre para falar de Jesus. Os 4 evangelhos, no final dos 4 evangelhos, você pode anotar aí, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Lucas 24:47, quem em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E João 20:21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Um anjo de Deus é como um carteiro. Nós temos um carteiro aqui na igreja, nosso irmão que está na porta, o Jorge. Um carteiro, ele pega a encomenda de alguém e leva até o remetente, o destinatário, o remetente da pessoa que escreveu, e leva até o destinatário. A encomenda não é dele, ele é apenas o que leva a mensagem, leva aquilo que foi colocado no correio. O anjo, de quem que é o anjo? Do Senhor. A palavra de quem? Do Senhor. E a ordem foi: continue falando desta vida, continuem fazendo o que Deus mandou vocês fazerem. Continue anunciando Jesus. Por mais que eles estavam ainda saindo pelas nações, eles estavam só em Jerusalém, mas eles tinham que continuar falando de Jesus ali em Jerusalém, porque se eles não falassem, nós não tínhamos os 4 evangelhos. Se eles não falassem, nós não tínhamos Atos dos Apóstolos. Se eles não falassem, talvez a gente nem soubesse de Jesus Cristo. Porque disse o apóstolo Paulo: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então o Senhor nos libertou da prisão. Mas a história não para por aí. Nós continuamos lendo. Nós vimos do versículo 21 ao 28 que eles chamaram os apóstolos de novo, que eles foram procurar os apóstolos na prisão, que eles não estavam, passou a noite. Eles foram chamar os apóstolos na prisão, que estavam. Eles falaram: mas como? O que aconteceu? E aí então eles viram que eles estavam pregando lá no templo. E eles falaram: mande eles virem até mim, até nós. Só que eles não podiam trazer a força e nem prender eles, porque a multidão estava a favor deles. Amém? Porque a multidão estava vendo que o Senhor era com eles. Só que os homens religiosos e pecadores não querem que a gente fale de Jesus de nenhum jeito. O pecado no coração e a religiosidade é tanta que a pessoa não consegue ver. Olha só, mais um sinal Deus deu para eles. Eles não estavam na prisão, foram procurar ver se tinha algum arrombamento. Algum arrombamento, trocou o guarda, deram dinheiro para alguém. O que aconteceu? Eles estão lá pregando. Puxa, o que aconteceu? Não era o momento deles se arrependerem e crerem? Sim ou não? Jesus não veio para eles também? Sim ou não? Jesus não amava eles? Sim ou não?
O Pai não amava eles? Deus não deu o Espírito Santo para eles também? Eles eram o top, a liderança, os maiorais, os que mais sabiam das Escrituras, da Bíblia daquela época, mas eles não estavam conseguindo ver, e eles chamaram, e advertiram mais uma vez: olha, pare de falar, e além de vocês estarem falando desse Jesus, estão falando que é a gente que matou. Aí Pedro mais uma vez vai responder o que já tinha respondido outra vez: importa que nós obedecemos a Deus e não aos homens. Os homens, preste atenção, o que Jesus disse sobre os homens? Os homens não sabem das coisas de Deus, são como o diabo, só pensam nas coisas dos homens. Os homens não vão querer que a gente fale de Jesus, os homens vão nos contaminar, para que a gente pare de falar de Jesus, para que a gente pare de falar daquela alegria, de quando você se converteu, e Deus agiu na sua vida, e operou poderosamente, e te trouxe salvação, e te trouxe alegria, e te trouxe a palavra. Como foi bom aquele momento que você leu a Bíblia a primeira vez, que você leu os Evangelhos, que você começou a ler e falar: nossa, glória a Deus, pastor, agora eu estou entendendo. O dia que você foi batizado no Espírito Santo, o dia que você foi batizado nas águas. Mas os homens vão querer impedir que a gente fale disso, as coisas vão querer impedir que a gente fale disso, e aqueles homens não podiam parar, os apóstolos não podiam, porque eles eram o que tinha de mais próximo de Jesus naquela época. Eles não podiam parar de anunciar aquilo que eles vivenciaram, que eles tocaram, que eles experimentaram. E eles disseram: olha, no versículo 29, é preciso obedecer a Deus e não aos homens. O Deus dos nossos antepassados, olha só, ele está falando com eles, está falando: olha, o nosso Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, ele ressuscitou Jesus e fez dele príncipe. Ele é príncipe de Israel, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, a partir do versículo 6, que um menino se nos deu, o governo estaria sobre os seus ombros, ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. É o Emanuel. O governo estaria sobre os seus ombros. Eles estão falando: olha, tudo aquilo que a gente tanto sonhou, é esse o Jesus, é esse Deus exaltou e trouxe perdão para nós. A gente não precisa mais ficar matando ovelhinha, matando cordeirinho, matando pombinha para pedir perdão. Não, Jesus, olha só, Jesus já morreu, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos testemunhas disso, nós e o Espírito Santo que ele deu aos que lhe obedecem. Aqueles homens não tinham o Espírito Santo. A religiosidade mata o Espírito Santo. E aquele sonho que eles tanto sonharam, eles não viram, eles não vivenciaram. Jesus ia voltar com glória, ia trazer o seu reino, tudo que eles mais queriam, mas o pecado cegava, a religiosidade cegava. Eles queriam que fosse do jeito deles. E aí, quando eles ouviram isso, no versículo 33, ficaram furiosos e queriam matá-lo, porque um abismo leva a outro abismo, o pecado cresce mais, até, olha só, eles mataram Jesus, e agora queriam matar os apóstolos. Só que eles eram tão religiosos, que no sábado, quando eles foram conversar com Pilatos, para entregar Jesus, eles não podiam entrar lá no local, no pretório, para não se contaminarem. Então eles falaram assim: não, a gente não pode entrar ali, porque a gente vai se contaminar e não vai poder celebrar a festa da Páscoa. Porque para um judeu, quando você entrava na casa ou num lugar de gentil que não era judeu, você ficava contaminado. Eles falaram: não, a gente quer celebrar a Páscoa, então a gente não vai entrar. Mas eles estavam matando Jesus, que é a Páscoa, porque a religiosidade mata, não deixa ver. E agora a religiosidade leva a pior coisa, a morte, o pior pecado, a morte, matar alguém. Eles não estavam contentes de ter matado Jesus, agora queriam matar os apóstolos. No entanto, meu irmão, no meio daquele povo havia alguém sábio, que foi Gamaliel.
que não era daquela religiosidade deles, não era um saduceu que não cria na ressurreição. Ele falou: olha, preste atenção, se esses homens foram levantados por homens, nós temos exemplo de Judas e Teudas, que foram outros que falaram que era alguma coisa, tiveram discípulos, mas logo foram mortos e depois ninguém mais ouviu falar nada deles. Mas se esses homens são de Deus, se nós fizermos algum mal contra eles, nós estaremos lutando contra quem? Contra Deus. Porque todo aquele que é enviado no nome do Senhor, fala em nome de Deus. Jesus falou que quando alguém recebe, alguém que foi enviado no seu nome, está recebendo a Ele. Então, se eles estavam maltratando os apóstolos, eles estavam maltratando a quem? A Jesus. Mas então, no versículo 40, porque os planos de Deus vão usar até as pessoas, talvez Gamaliel creu depois, eu não sei, a Bíblia não vai dizer, ele foi mestre de Paulo, mas eles ouvem, foram convencidos por Gamaliel, Deus usa até daquele homem, e aí chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, mandaram chicoteá-los 39 vezes, e depois ordenaram mais uma vez que não falassem do nome de Jesus. Eles não conseguiram crer. Jesus morreu por eles, ele não pôde salvá-los. Se eles não creram, eles não puderam ser salvos. Mas, no entanto, olha só, eu quero ler com você o versículo 41 e o 42. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse nome é o nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aquele, meu irmão, que é testemunho da ressurreição, que experimentou e que continua, meu irmão, minha irmã, obedecendo ao Espírito Santo, vai continuar anunciando. Não importa qual a oposição, não importa quem se levante, não importa qual circunstância, porque não pode matar. Jesus falou assim: eu não tenho medo daquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode pegar o corpo e a alma e jogar no inferno. E esse que pode fazer isso não é o diabo, é Deus. O diabo não tem poder nenhum para isso. É Deus que condena, é Deus que absolve pela fé em Jesus Cristo. Eles não puderam. Eles sofreram por causa de Jesus. O que eles falaram? Vou parar. Sofri, fui chicoteado, Jesus estava falando, estava fazendo a tua obra. Olha só, Jesus, põe aí na minha conta, minha sombra curava, a sua não. E agora eu tomei chicote, Jesus está louco, hein? Vou parar de falar. Pedro podia falar assim: Jesus, primeira pregação 3.000, segunda pregação 5.000, minha sombra é curada, e agora eu sou chicoteado, Jesus, parei. Mas não, eles ficaram alegres, porque eles lembraram da palavra do Senhor Jesus, que disse no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem por causa do meu nome, grande será o seu galardão nos céus, grande será o seu galardão aqui na terra. Porque aquele que quer ser meu discípulo, não toma a sua própria cruz, não nega a si mesmo, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a ganhará. E quem não amar menos seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua família, qualquer coisa nesse mundo, não pode ser o meu discípulo, não é digno de mim. Mas quem rejeitou todas essas coisas, pois foi o que Jesus disse para Pedro, depois que ele falou, que Jesus falou que quão difícil é que quem confia nas riquezas entre no reino dos céus. E ele falou: mas quem que pode ser salvo? Ele falou: para Deus todas as coisas é possíveis. E aí Pedro falou assim: mas e nós que abandonamos tudo por sua causa, casa, família, tudo que nós temos, trabalho, e nós, Jesus, e vocês vão receber muito mais agora e no reino do meu Pai. Eles vivenciaram isso e nada pôde impedir. E aí eles continuaram todos os dias. Olha só, diga comigo: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.
não é qualquer Jesus, é que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Se nós, por algum motivo, ou pela religiosidade, o pecado, paramos de fazer isso, preste atenção, você não precisa ser enviado, você não precisa ser um líder, você não precisa de nenhum título. Nós somos discípulos, nós somos imitadores, nós temos que continuar falando dessa vida, porque senão as pessoas não vão receber essa vida. Mas se nós paramos, ou a religiosidade, ou o pecado, sufocou a nossa fé e o nosso coração. Os homens enviados por Jesus Cristo, que estão cheios do Espírito Santo, que Deus dá a quem lhe obedece, saem daquele lugar felizes, por sofrerem pelo nome de Jesus, e continuam anunciando e ensinando sobre Jesus no templo e nas casas. A religiosidade e o pecado nos impedem de falar de Jesus Cristo no templo e de casa em casa. Resta-nos arrependermos, confessarmos o pecado da religiosidade e os outros males que nos prendiam, para que Jesus, pelo seu sangue e pelo seu corpo que nos libertou, nos faça obedecer a Deus, termos o Espírito Santo e não deixarmos de anunciar Jesus no templo e de casa em casa. No templo significa publicamente, intimamente. Nós não temos outra coisa para fazer. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama muito, Deus te abençoou, já fez tantas coisas na sua vida, não fez? Ele quer fazer pelos outros. E o que nos impede? Nós, os anjos não puderam aparecer para as pessoas e contar sobre Jesus. Os anjos não podem anunciar Jesus. Quem prega é Jesus. Eu e você. Você não precisa de um título, de um cargo. Você só precisa ter o Espírito Santo que lhe dá a quem lhe obedece. Pela fé em Jesus, Ele dá o Espírito Santo. Ele quer fazer de mim e de você um missionário. Aonde a gente colocar os pés, temos que anunciar esse Jesus. Com as nossas palavras. Eles não tinham Bíblias. Eles não tinham Novo Testamento. Mas eles tinham aquilo que eles experimentaram, que eles viram. E você tem isso, meu irmão, minha irmã. Você é um homem e uma mulher abençoado por Deus para levar esse Jesus para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Esquece as outras coisas. Lembra, religiosidade e pecado nos impede. A boca fala do quê? O que nós temos falado? Todos nós. No templo, nas casas, aonde quer que seja, nós temos que anunciar que Jesus é o Cristo. Senão não vai ter evangelho para as pessoas que ainda não receberam. E por isso eu quero orar com você, meu irmão, meu irmão. Gostaria de